Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Salve Roma! Estamos mais uma vez com o programa Em Defesa da Fé. Hoje vamos abordar um tema que é um dos temas também que é bastante perseguido para aqueles que gostam de perseguir a igreja, né? O tema de hoje é purgatório. Purgatório que vem do termo purgar, purgar o pecado, para purificar. E primeiramente eu quero agradecer as comunidades católicas e a todos nas redes sociais que estão divulgando o programa. Fico muito feliz em ver que muitos estão gostando. O propósito do programa é defender a doutrina da igreja, é mostrar a verdadeira ortodoxia romana. E às vezes vão sair coisas um pouco pesadas, porque a doutrina da igreja é uma doutrina reta. E muitos não creem às vezes, mas a gente procura provar biblicamente que tudo aquilo que a igreja diz é edificado tanto pela tradição como pelas escrituras. Pois a Igreja Católica é a própria voz de Deus, né? Foi Jesus que disse a sua igreja. Ela é a única igreja que vem da era dos apóstolos. Jesus foi bem claro. Em Lucas 10, 16, ele diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, rejeitar uma doutrina da Igreja Católica é rejeitar o próprio Deus. A doutrina do purgatório, ela está bem alicerçada nas Escrituras. Muitos podem chegar assim e dizer: ah, mas o purgatório, a palavra purgatório não tem na Bíblia. Tudo bem, a palavra trindade também não tem na Bíblia. Mas tem na Bíblia Pai, Filho e Espírito Santo e várias provas que os três são um. Realmente a palavra purgatório não tem na Bíblia. Mas eu vou mostrar hoje aqui que tanto o nosso Senhor Jesus Cristo, nos santos evangelhos, como os profetas do Antigo Testamento, e como os santos apóstolos falam claramente do purgatório. Claramente, sem deixar brechas. Do mesmo jeito que existe céu, existe inferno, existe também o purgatório. E tanto nosso Senhor Jesus Cristo, como os santos apóstolos, como também os profetas, eles deixam claro que existe um lugar onde as almas ficam encarceradas para que cheguem ao estágio máximo de purificação. Para que isso é necessário? Bem, a palavra diz, em Apocalipse 21, 27, que nada de impuro entra no céu. Vamos entender bem. Nada de impuro entra no céu. O autor de Hebreus confirma de forma bem clara, em Hebreus 12, 14, dizendo que somente os santos verão a Deus. Vamos lá. Se somente os santos verão a Deus, se nada de impuro entra no céu, será que um cristão que teve uma vida decente, uma vida compromissada com Deus, mas não terminou aquela vida totalmente puro, totalmente santo, Deus ia mandá-lo para o inferno? De forma nenhuma. Ele vai receber o galardão, mas depois de se purificar totalmente. Por isso que São Tiago diz, em Tiago 2, 13, que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Então Deus é misericordioso, Ele quer que todos se salvem, mas é necessário se purificar para chegar no céu. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 5,8, Ele diz: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Olha que interessante, os puros de coração verão a Deus. E lá na frente, no mesmo capítulo, em Mateus 5,48, ele diz: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. E não é todo mundo que termina a vida em estado máximo de perfeição. Os santos terminam. Por isso que os santos, eles vão direto para o céu. Mas nós cristãos, às vezes, mesmo buscando a santidade de forma extrema, não terminamos a vida em estado totalmente puro. Então é necessário que passemos pelo purgatório. Então vamos lá, que eu vou provar biblicamente
Tem até uma Bíblia protestante aqui, tem uma Bíblia católica, e trouxe também a Bíblia da Faculdade de Navarra. É uma Bíblia da Opus Dei. Ela tem um estudo bem avançado e tem também em português e tem em latim, de acordo com a Vulgata. Mostra a Vulgata em latim e mostra a tradução em português. Eu vou mostrar que, segundo as Escrituras, nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e os profetas falam claramente do purgatório. Vamos lá? Primeiro, eu vou mostrar logo nosso Senhor Jesus Cristo falando do purgatório. Eu vou mostrar, se Adinaldo quiser mostrar aqui, né, amigo? Mostrar aqui uma Bíblia protestante falando claramente do purgatório. Vamos lá, Bíblia João Ferreira de Almeida. Desse versículo aqui. É Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32. Olha que coisa. Vamos analisar bem esse versículo para ver se deixa alguma brecha. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Algumas Bíblias estão nem nesse mundo, nem no vindouro. E outras Bíblias estão nem nesse século, nem no século futuro. Né? Como aqui na Vulgata você vê o termo século futuro, né? Vamos lá. Esse mundo vindouro, segundo o Evangelho de São Mateus, poderia ser céu ou inferno? Jesus Cristo está dizendo que se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Então há uma probabilidade de perdão ou não. Porque ele falou antes que quem proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então ele fala de um mundo vindouro onde pode haver perdão ou não. Poderia ser o inferno? O inferno não tem como haver perdão ou não, já é condenação total. Poderia ser o céu? Jamais. No céu só vai estar os remidos. É um mundo vindouro onde vai haver um perdão. Então a pessoa vai passar por esse mundo vindouro para depois ser perdoado. Então, obviamente, não é céu nem inferno. Seria uma loucura dizer isso. Né? Obviamente é um purgatório. Inclusive o termo grego que foi usado nos manuscritos antigos é o termo entomelonte, para mundo vindouro, que é um mundo depois desse, mas que não é céu nem inferno. Incrível, é um porvir. Né? Então vamos lá. Tanto nosso Senhor Jesus Cristo falou claramente do purgatório, como o apóstolo Paulo também fala, como o profeta Isaías fala claramente do purgatório também. Vamos dar uma olhada aqui. O que é que o profeta Isaías diz numa profecia sobre o julgamento? Eu vou abrir. Olha aqui, vamos lá. Isaías 24, versículo 21 e o 22. Isaías está profetizando quando serão julgados o povo da terra, né? Quando o povo passará por uma prisão, o espírito ficará preso numa prisão e só depois haverá o julgamento. Vamos lá? Olha como Isaías foi claro. Olha que interessante. Isaías 24, do 21 ao 22. Nesse dia, Javé julgará no céu o exército do céu e na terra os reis da terra. Serão todos reunidos e presos na cadeia. Ficarão fechados na prisão e só depois de muito tempo
é que serão julgados. E, gente, o purgatório é de forma clara nas Escrituras. O interessante é que tem várias parábolas do nosso Senhor Jesus que deixam bem claro o purgatório. Aí as pessoas que são contra a doutrina da Igreja Católica dizem, mas isso é só uma parábola. Bem, aqui em Mateus 12, 32, Jesus falou sem parábola, falou de forma clara. Que o pecado não será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. Mas mesmo nas parábolas, as parábolas não estão na Bíblia em vão. Inclusive, parábola, o povo hebreu tinha um costume de parábolas, porque parábola vem do termo hebraico mashale, que é um conto para mostrar algo verossímil. Então a parábola tem como propósito exortar sobre algo que é verdadeiro. Aí o povo diz crer na Bíblia, aí na hora que a gente mostra o purgatório na Bíblia, vai, isso é só uma parábola. Aquela parábola que Jesus conta, né? Conta no Evangelho de São Mateus, Mateus 18, 34. No começo da parábola, ele vai fazendo uma analogia, né? Que o senhor do servo, né? Que ele encarcera o servo. Aí no final, ele faz uma analogia ao Senhor Deus, ao Pai. Olha que interessante. Mateus 18, 34. Aqui deixa o purgatório bem claro. E o Senhor encolerizado entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Não precisava nem Jesus fazer analogia, porque a parábola já deixava claro. E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Aí ele deixa claro que é uma analogia ao Pai Celeste, esse Senhor. E assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Então, o perdão é uma ação de indulgência, né? O perdão ele serve como indulgência também. Então é bem claro. Isaías falou da prisão. E São Pedro diz, 1 Pedro 3,19. No Espírito ele foi pregar também aos espíritos na prisão. Para quem quiser inventar, né, que essa prisão é uma prisão na terra, né? São Pedro deixa claro, ele foi pregar também aos espíritos na prisão. E São Pedro ainda diz, para que sejam julgados da maneira humana, como se estivessem na carne. Então, é uma prisão espiritual. Não tem brecha nenhuma. A Bíblia é bem clara sobre o purgatório. Então, o próprio Jesus também tem uma passagem que ele deixa bem claro o purgatório, né? Essa prisão espiritual, essa prisão dos espíritos, onde seremos purgados, né? Onde haverá uma purificação dos pecados para que possamos nos tornar limpos e possamos ver a Deus. Lá em Mateus 5, 25 ao 26, Jesus diz, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, gente, o purgatório é uma doutrina totalmente de acordo com as Escrituras. Aliás, a tradição da Igreja, ela, juntamente com a Escritura, faz uma doutrina perfeita. Não existe, como diz o Papa Francisco, existe uma unidade indissolúvel entre as Escrituras e a tradição. É inseparável, é perfeito. Né? Como a gente vê Jesus no Evangelho de São Mateus, do grego sendo escrito entomelinte, né? O mundo vindouro. Quem pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão nem nesse mundo, nem no vindouro. Minha gente, no próximo bloco, eu vou mostrar o apóstolo Paulo dizendo claramente na Bíblia a diferença daqueles que vão passar direto para o céu e daqueles que vão ter que passar pelo purgatório. Até o próximo bloco, com a doutrina do purgatório.
escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu. É fácil reconhecer quem é marista. É aquele que tem um pensamento lá na frente. Aquele que acredita nas suas ideias como uma mãe acredita num filho. Que sonha alto, mas não tem medo de altura. Aquele que leva a essência marista por toda a vida. Somos muitos, todos do Marista. Inscrições abertas. Estamos aqui de novo. O programa Em Defesa da Fé tem o propósito de provar nas Escrituras a sã doutrina, a doutrina da única igreja que Deus autorizou na terra. Provar, deixar bem claro que é a única doutrina autorizada por Deus e que a tradição da igreja está totalmente de acordo com as Escrituras. Como eu falei nesse bloco, eu iria mostrar aqui que o apóstolo Paulo deixa bem claro o purgatório. Deixa totalmente claro. Ele ainda mostra a diferença dos que vão ter que passar pelo purgatório para aqueles outros que vão direto para o céu. Vamos lá. Seguinte. A pessoa que persevera e leva uma vida totalmente santa e atinge o estado máximo de purificação para a obra de Deus, ela vai direto para a glória. Como o próprio São Paulo, ele, em Filipenses 1:23, ela afirma que deseja partir e estar com Cristo. Né? Mas algumas pessoas que essa obra que ele está tendo na sua vida, a obra pelo Evangelho, a obra por Deus, o seguimento na família, a santidade, todas as coisas que aproximam de Deus. Se essa obra for queimada, se essa obra se quebrar, ele vai ser salvo ainda. Mas vai ter que passar pelo purgatório antes. Vai ter que ter o fogo do purgatório para lhe purgar. Vamos lá provar aqui São Paulo mostrando essa diferença. 1 Coríntios 3, do 14 e o 15. 1 Coríntios 3, 14 e 15. No versículo 14, Paulo mostra aqueles que vão direto para a glória. Mas no 15, ele mostra aqueles que vão ser salvos também, mas vão ter que passar pelo fogo antes. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 14. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Mas ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Olha que interessante. Paulo diz que aquele que chegar ao fim da vida e a obra tiver sido queimada, ele ainda vai ser salvo, sendo que através do fogo. É por isso, minha gente, que existe a oração pelos mortos. A igreja, desde o Velho Testamento, e o próprio São Paulo rezou pelos mortos. Vamos ver aqui. Isso aqui quando eu mostro para um seguidor dessas placas de homens, né? Um seguidor dessas placas de homens que diz, eu creio na Bíblia. Mas quando a gente mostra que a Bíblia é de acordo com a doutrina católica, eles piram, eles enlouquecem. São Paulo, em 2 Timóteo 1, ele reza para um amigo morto. Onesíforo tinha morrido e Paulo
reza por Onesíforo. Primeiro ele ora pela família de Onesíforo. E depois ele ora pela salvação de Onesíforo. Segundo Timóteo 1, do 16 ao 18. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então, Paulo começa a falar da obra de Onesíforo, né? E Paulo, no versículo 18, reza pelo amigo já falecido. Diz assim, ó: e que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Né? Ele faz um ato de oração por aquele que já morreu. Por quê? Porque é comum, sempre, desde o Antigo Testamento, é comum se rezar pelos mortos. Lá em Êxodo 23, em Êxodo 32, versículo 13, quando Moisés está orando a Deus, falando com Deus, em Êxodo 32, 13, ele pede para Deus lembrar das promessas que ele fez aos mortos, a Abraão, Isaac e a Jacó. Né? Normal isso. Não sei porque o povo persegue tanto, né? Essa doutrina da igreja. É o seguinte, hoje, em Cristo, existe a oração pelos mortos. Né? Já era comum também no Velho Testamento. Só que para que sejam purificados, o que age sobre a alma desses mortos é o sangue de Cristo. No Velho Testamento, existia o Kippur. Kippur, um termo hebraico. Um costume judaico, está lá em Levítico 4, versículo 5. O Kippur era um ato sacrificial para expiação de pecados. Era realizado para o pecado dos próprios vivos. Né? O Kippur era um ato de expiação pelos pecados. Segundo Macabeus 12, 42 e 44, se faz esse mesmo ato, esse mesmo Kippur, esse ato de expiação, só que pelos pecados dos mortos, que tinham morrido na guerra. Uma das táticas é acusar que o livro de Macabeus é um livro apócrifo, que não é de Deus. Só que Jesus Cristo não concorda. Jesus Cristo citava o livro de Macabeus. Né? São Paulo citava o livro de Macabeus. Em 1 Timóteo 5, 23, ele cita. Segundo Macabeus 15, 39. Mas faremos um programa aqui só para provar que esses livros eram usados por Cristo e pelos apóstolos e que São Paulo chamou-os de inspirados. Esses livros que são tão perseguidos, que foi amputado das Bíblias protestantes. O autor de Hebreus, lá em Hebreus 11, 35, cita 2 Macabeus 7. Então, esse ato de expiação pelos mortos, ato de oração, foi comum, tanto na igreja primitiva, como é comum até hoje, e era comum no Antigo Testamento. Olha que interessante. Aqui, em 1 Coríntios 15, 29, diz assim: se não fosse assim, que proveito teriam aqueles que se esgotam pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que se esgotam por eles? Essa é a tradução da CNBB, da Bíblia da Comissão dos Bispos. Né? Olha que interessante. Desde o Velho Testamento, era comum celebrações em honra dos mortos. Segundo Crônicas 32, 33. Ezequias adormeceu entre seus pais e foi sepultado na parte superior dos sepulcros dos filhos de Davi. Todos os judeus, habitantes de Jerusalém, lhe prestaram as honras fúnebres. Honraria aos mortos é coisa do povo de Deus. Somente o povo de Deus faz honraria aos mortos. Ah, mas isso aqui é o Velho Testamento. O Velho Testamento é sombra do Novo. Está em Hebreus 10, 1. No Novo Testamento também se faz honraria aos mortos. Atos 8, 2 diz: alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Né? Se você vê, a Bíblia, desde a criação, tinha missa de sétimo dia. Honras fúnebres no sétimo dia. Gênesis 50, 10.
quando a eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. A gente vê várias vezes a questão dos 7 dias na Bíblia. Porque é o seguinte, minha gente, o morto, ele é congregado à sua comunidade. O morto, ele está congregado à sua humanidade, à sua comunidade. Então, toda a comunidade, ela faz honraria aos mortos. Se você for numa missa, antes da missa, vão dizer o nome dos mortos. Foi invenção da igreja? Não, desde a igreja primitiva. Lá em Coríntios 11:30, quando Paulo está falando da ceia eucarística, ele diz, e há entre vós muitos enfermos e muitos mortos. Olha que coisa incrível. Diz que há entre vós muitos mortos. Por quê? Porque o morto, ele é congregado a seu povo. Vamos lá? Gênesis 25:8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. Lá na frente, Gênesis 25:17 diz, estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. Ele expirou e morrendo foi congregado a seu povo. Os mortos são parte da comunidade. Honraria aos mortos, celebrações eucarísticas fúnebres, só o povo de Deus faz. Por isso que a Igreja Católica faz até hoje, está na Bíblia. Por isso que as seitas não fazem. Porque as seitas são fundações humanas, são invenções de homens. Só a Igreja Católica respeita as Escrituras, como deve ser respeitada, com a mesma interpretação da era apostólica, com o mesmo Espírito que escreveu. O Espírito Santo é a alma da Igreja Católica. E, minha gente, o livro Em Defesa de Nossa Senhora, o livro Um Filho em Defesa da Mãe, já está nas bancas. Você pode encontrá-lo, quem é de outra cidade, qualquer cidade do Brasil, você pode ir em qualquer loja católica e pedir o livro da editora Martiria, Um Filho em Defesa da Mãe. Ou então você compra online. Você compra pelo www.martiria.com.br. E quem é daqui de Natal pode encontrar na loja Jerusalém, tanto no Alecrim, como na Zona Norte, como no Centro. E também pode encontrar na banca de revista Cidade do Sol, ali na Afonso Pena, conhecida como a Banca do Tota, bem próximo do CCAB. O livro, ele defende todos os ataques à Nossa Senhora, prova que todos os ataques contra Nossa Senhora são uma farsa, e prova, segundo as Escrituras, que todos os dogmas de Nossa Senhora são bíblicos. São verdades puras, porque a Igreja de Deus é o sustentáculo da verdade, como diz em 1 Timóteo 3,15. Então, minha gente, o propósito do programa é esse: provar, segundo as Escrituras, a doutrina católica, que é uma doutrina sã, impossível de ter erro, que os dogmas da Igreja são dogmas infalíveis. Então, estaremos aqui na próxima semana com mais um programa Em Defesa da Fé, defendendo a sã doutrina da Igreja. Até mais.